Olá, tudo bem? Então vamos instalar aqui o Laravel Installer, ou CLI, se você quiser chamar assim, no Linux. Basicamente, se você chegou a ver, por exemplo, a aula do macOS, é o mesmo pensamento, dado que ambos têm a mesma base, que é o Unix, tá? Mas aqui é uma forma a mais também de trazer essa instalação no Linux, tá bom? Então, basicamente, eu criei aqui um droplet /VPS na DigitalOcean só para fazer essa instalação para você. Então, aqui eu estou como root. É recomendável que você não use root para fazer essas instalações, que você tenha ali o seu usuário com sudo e etc, tá bom? Mas por aqui, por enquanto, como eu criei esse droplet, eu vou estar agindo aqui como root, tá bom? Então fica só esse disclaimer rápido. Então, só para mostrar para você que eu estou em Ubuntu. Vou pegar aqui exatamente a versão, tá? Em Ubuntu 20.4.1 LTS, né? O Focal Fossa, tá certo? E aí eu estou aqui, como eu comentei, em um droplet /VPS da DigitalOcean, beleza? Então, nesse caso, o que eu tenho aqui? Eu tenho um PHP 7.4.3 e eu instalei também o Composer, tá? Ó, inclusive, por eu estar como root, o Composer fica dando esses warnings. Para você isso não vai aparecer, tá bom? Mas a versão que eu tenho aqui é a 2.0.9. Então, certifique-se que está tudo no ponto com respeito a essas versões, instalações, tá bom? O Laravel, na versão 8, ele requer pelo menos a versão 7.3 do PHP. E, evidentemente, que para você manipular pacotes, instalar novas versões e criar novas versões de projetos com Laravel, é sempre recomendado que você tenha o Composer. E também, hoje em dia, também é bem recomendado que você tenha o Git, tá certo? Aqui nessa máquina também já tem um Git. Tá? Mas o Git já é algo mais para você versionar seus próprios projetos. Se você ainda não buscou nada sobre esse cara, já recomendo que você já comece os estudos aí em paralelo, beleza? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, eu vou limpar aqui minha tela. A gente vai fazer aqui um Composer global require laravel /installer. Como eu estou aqui como root mais uma vez, eu não preciso colocar nada antes desse comando, certo? Mas é provável que você, como usuário, é bem provável que ele precise de sudo, tá? Normalmente, o sudo não vai ser tão obrigatório porque ele vai instalar isso na pasta do seu usuário, tá bom? Mas se tiver algum problema de permissão, aí no seu Linux você use o sudo, tá? Para dar essa permissão temporária aí nesse momento do Composer Global Require Laravel /installer, tá bom? Então, eu vou usar como root sim. Ele, inclusive, já me mostra aqui onde vai ficar a pasta do Composer, tá? No usuário local, que é o root para mim no momento, para você vai ser o seu usuário, na pasta oculta.config e a pasta Composer, tá? Eu vou rodar aqui, tá bom? E aí aqui nesse caso é bem rápido. E aí se a gente entrar aqui, ó, vou entrar em .config, Composer, vou limpar minha tela aqui, vou dar um ls, e aí você vai perceber os arquivos, né? O Composer.json, se eu fizer aqui uma visualização do Composer.json, você vai perceber que a dependência do Laravel Installer na versão 4.1 está aqui para gente, tá? Se por alguma razão você tem um Laravel Installer, mas não está na versão 4 mais, ou seja, 4 para cima, é importante que você atualize. Então o recomendado é que você remova essa versão por completa, né? Composer Global remove Laravel /installer e instale novamente, como a gente fez aqui, para ele trazer uma versão atualizada, tá? Que isso, inclusive, é um ponto que foi recomendado quando a versão 8 do Laravel saiu, beleza? Então, sempre esteja pelo menos com a 4 mais aí para o Laravel Installer. Então, ele foi instalado para a gente, evidentemente, como ele é um binário, ele vai estar na pasta bin dentro dessa pasta, tá? Dentro da pasta vendor aqui, ó. Então, ls vendor bin, eu vou ter o binário Laravel. Então, se eu tentar executar aqui, ó, bin /laravel, a gente vai ter acesso ao installer, tá bom? Os únicos comandos disponíveis aqui no caso é o help para uma ajuda, né? Você sabe a ajuda do comando, o list para listar os comandos e o new, que é o que você vai mais utilizar para criar novas aplicações, tá? Então, deixa eu só limpar minha tela aqui. Eu vou voltar lá para a minha pasta do usuário, tá? Para a pasta root. Então, se eu fizer um pwd aqui, eu estou na pasta root, aqui vai ser a pasta do seu usuário. E aí o caminho completo é o quê? É .config /composer /vendor bin, e aí aqui dentro vai ter o Laravel, tá certo? Ó. Só que aí nesse caso a gente pode pegar todo esse caminho aqui só até a pasta bin, copiar, tá certo? E colocar isso na nossa variável path do ambiente,
tá bom? Para poder eu só chegar aqui, fazer Laravel e ele reconhecer esse comando, sem eu precisar fazer o caminho todo até esse binário. Então, como que eu faço? Aqui, como eu estou com bash simples, ou seja, sem nenhuma adição, por exemplo, eu não estou com ZSH, eu não estou com nenhum outro tipo de bash, os arquivos que eu posso alterar aqui é o bash rc ou .profile. Tá? Então, qualquer um desses dois eu posso adicionar esse export de adição desse caminho do binário do Composer global para o path do meu sistema. Tá? Se você estiver usando Z-Shell, o seu arquivo vai ser .zshrc. Tá? Então, certifique-se que você está exportando isso nesse arquivo corretamente. Aqui para mim, eu vou colocar no .profile. Então, eu vou usar aqui o nano mesmo disponível aqui nesse terminal. Tá bom? E aqui no caso, o que eu faço? Eu vou fazer export path igual. Vou colar aquele caminho, vou colocar 2 pontos e vou colocar $path. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o path do sistema, adicionando esse caminho até o binário do Composer nesse path e concatenando isso com o path já existente. Então a separação de diretórios e diretórios no path do sistema é 2 pontos. Tá? Então a gente já coloca esse cara aqui, tá bom? Então a gente pode inclusive fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu colocar aqui util barra, tá? Para representar aqui a pasta do usuário, tá? Do usuário em questão, .config barra composer vendor bin, tá bom? Já a gente até melhora isso aqui, tá certo? Porque esse util aqui ele pode abrir margem para algum problema. Mas por enquanto eu vou salvar esse cara com Ctrl O, vou sair aqui com Ctrl X, vou fazer um source em .profile para ele poder recarregar esse arquivo para mim, e aí se eu executar Laravel, tá? Ó, ele já executa normalmente, por quê? Porque a pasta de binários do Composer global já está no path do sistema. E aí normalmente aqui, só para a gente fazer um teste, eu posso fazer um Laravel new, vou chamar aqui de master, tá? Isso aqui é só um teste temporário. Vou rodar como root, mas essa questão de root não vai aparecer para você, tá bom? E aí aqui no caso, ele inicia um projeto normalmente para gente, através do Laravel Installer no nosso sistema, tá bom? Beleza? Então o projeto teste já iniciado com sucesso. Se eu fizer um ls aqui, o projeto ele está aqui, a pasta do projeto, tá? E aí o nosso Laravel Installer está no path do sistema, está instalado corretamente e a gente consegue, como eu fiz aqui, executar normalmente o Laravel new, tá? Para iniciar um projeto. Esse projeto aqui é só um teste. Quando a gente começar de fato a conhecer o Laravel, eu vou iniciar um outro projeto que vai ser de fato o carro-chefe dos primeiros momentos do curso. Mas aqui você já pode fazer esse teste iniciando um projeto, vendo como é que é, e de repente já deixando ele como base para poder prosseguir no momento futuro, tá bom? Mas aqui basicamente para mim é um teste para você verificar que realmente foi instalado, iniciado corretamente o nosso projeto por meio do Laravel Installer dentro do Linux. Tá? Então vamos só fazer mais um ponto aqui para deixar mais maleável possível o caminho do binário do Composer aqui no path. Aqui no caso dos sistemas Unix, a gente tem um cara chamado de $home que retorna a home do usuário. Então fica até melhor referenciar essa variável do que o util em si. Tá bom? Então salvei aqui, vou sair, vou fazer um source em .profile para ele recarregar. E aí se eu fizer só um Laravel e dar um enter, tá tudo certinho pra gente, tá bom? Sempre atente no momento que você fizer um Composer global, se o caminho em que ele está instalando essas dependências, tá? Porque pode ser que ele instale em .config barra composer barra vendor bin, ou que esse caminho ele pode ser um pouco diferente. Ele pode colocar em .composer barra vendor barra bin. Tá bom? Então você verifique aí com calma para no momento ali que ele vai fazer o install, ele já te mostra aquele caminho que eu mostrei para você logo que a gente fez o require ali, global require Laravel installer. Ele já apareceu para a gente ali uma pasta. Então verifique certinho esse caminho logo de começo para você não se perder nesse caminho a ser adicionado na variável path do teu sistema, tá bom? Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Vamos continuando. Até mais.